Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Queridos, hoje entramos no terceiro dia de exposição do livro do profeta Isaías. Eu sou o professor Fábio Machado e hoje estarei expondo do capítulo 7 até o capítulo 9. No capítulo 7, versos 1 e 2, E sucedeu que nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, subiram a Jerusalém para fazer guerra contra ela. Mas eles não conseguiram prevalecer contra isso. O versículo começa declarando as credenciais de Acás. Ele é um verdadeiro filho da casa davídica, neto do grande rei Uzias. Em seguida, segue com um resumo do que está para acontecer. A notícia da possível invasão da Síria e de Israel, este último frequentemente chamado de Efraim, porque Efraim era a maior tribo, chegou a Acás. O fato de os sírios terem se reunido em força e se estabelecido em Israel, juntando forças com o exército israelita, foi alarmante. E ele e o povo ficaram com medo. Seus corações foram agitados como as árvores agitadas pela força do vento, sacudindo violentamente sem parar. Dos versos 3 a 7, Deus, em sua bondade, envia Isaías para falar ao infiel Acás. Ele deve buscar reconquistar Acás para a aliança com Deus, que era de fato seu propósito na invasão proposta. Então, Yahvé disse a Isaías que fosse, junto com seu filho Sear-Jazube, ao encontro de Acás. O nome Shear-Jazub significa um remanescente retornará, provavelmente por isso que ele deveria acompanhar seu pai. Ele seria um lembrete vivo da mensagem de Isaías. No final do conduto, do aqueduto da piscina superior na rodovia do campo da lavanderia. Este aqueduto estava em fase de construção para garantir o abastecimento de água em caso de cerco. Embora não totalmente adequado, por ter subido ao solo, era melhor do que nada. Parece que o próprio Acás supervisionava o trabalho. O campo da lavanderia seria onde a lavagem de roupas era feita no rio, provavelmente porque a água era ampla ali e bastante limpa. A palavra de Yahvé a ele foi para confiar em Yahvé e assim ganhar confiança. Preste atenção e fique quieto, não tenha medo, nem deixe seu coração fraquejar. O desprezo de Deus pelo inimigo é claro, especialmente pelo filho de Remalias, que nem mesmo tem seu nome mencionado. Eles são apenas como duas caudas de raposas ou chacais aos quais tições foram amarradas. Esse é o seu arsenal combinado. Ou, alternadamente, como dois tocos fumegantes, que logo serão extintos. Ele promete que a tentativa de substituir Acás fracassará. A conspiração para instalar o filho de Tabeel como rei fantoche não terá sucesso. Tabeel era provavelmente um pretendente ao trono de Davi, uma conexão com a casa real que buscava sua chance principal. Mas esses homens não são os verdadeiros herdeiros de Davi. Eles são os filhos de Remalias e Tabeel. Portanto, não se deve confiar neles. Observe a graça de Deus. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem acontecerá. Ele dá essa garantia antes que Acás se arrependa, com a esperança de que ele seja grato e se arrependa, reconhecendo que Yahvé dos exércitos é o único em quem se confia na defesa, e assim se submetendo novamente à aliança.
Nos versos 8 e 9, definido desta forma, o equilíbrio da declaração é claro. O que está em mente é o futuro de Israel e Judá, as duas seções do povo da aliança com Deus. No primeiro caso, a condenação os aguarda, pois, por causa de sua confiança em Rezim e não em Yahvé, como resultado, Israel ou Efraim deixará de ser um povo, porque finalmente rejeitou a aliança por meio de sua aliança com a Síria. Eles rejeitaram a dependência de Yahvé e a colocaram em Rezim. No segundo caso, uma possível condenação está ameaçada para Judá e Jerusalém, dependendo da resposta de Acaz. O futuro de Judá também está em jogo. A questão é: Acaz dependerá do Senhor Yahvé ou do filho de Remalias, cuja dependência é de Rezim? Nos versos 10 a 12, o apoio de Deus a Acaz, se ao menos ele acreditasse, foi tão garantido que ele graciosamente ofereceu um sinal de qualquer magnitude para fortalecer a fé decadente de Acaz, simplesmente porque ele era filho de Davi. Observe que não havia limite para o que ele poderia pedir, e ainda assim Acaz se recusou a pedir o sinal. Sua resposta não foi tão piedosa quanto parece. O que ele estava efetivamente fazendo era rejeitar Yahvé como uma opção. Ele estava recusando, na verdade, a oferta. Nos versos 13 a 14, Isaías responde vigorosamente às palavras de Acaz, chamando-o de casa de Davi, o representante davídico daquela casa. Ele desafia o rei com base no fato de que ele já cansou os homens com seu comportamento. E agora ele estaria cansando a Deus com sua prevaricação em se recusar a aceitar um sinal notável. Por esse motivo, esse sinal notável será agora dado a ele, mas em vez de ser um sinal de bênção, será um sinal de rejeição. Pois quer Acaz goste ou não, Yahvé, o próprio Senhor soberano, pretende dar-lhe um sinal. E esse sinal é de uma jovem virgem que dará à luz a um filho e chamará seu nome de Emanuel, o Deus conosco. Que coisa impossível! Um sinal de fato das alturas. Qual é então o significado desse sinal para Acaz? É que quando este grande príncipe vier, no futuro iminente, mas não necessariamente imediato, ele não nascerá por descendência de Acaz, mas nascerá maravilhosamente sem pai humano, intimamente associado à casa de Davi para ser visto como o herdeiro davídico, mas não dele, para escapar da mácula de Acaz. É um sinal específico da rejeição de Acaz. Nos versos 15 a 17, comer manteiga ou coalhada, leite azedo e mel silvestre foi interpretado como um tempo em que era necessário se alimentar com coisas básicas, porque a própria terra era infrutífera. Isaías 7, verso 22, no entanto, lido no contexto, deixa claro isso. Seu nascimento virá enquanto a terra estiver sob julgamento, e ele terá que viver com alimentos básicos. A ideia da sua vinda é, portanto, um sinal dos tempos difíceis que se avizinham. Enquanto isso, Acaz pode ter certeza, como Deus prometeu, e não vai retroceder agora, que antes que houvesse tempo para tal criança crescer até a maturidade, a condenação da Síria e de Israel teria sido selada. O Senhor faria vir sobre Acaz, sobre o povo e sobre a casa paterna de Acaz, dias terríveis, que não seriam desde o dia em que Efraim partiu de Judá. Acaz escolheu o rei da Síria ao invés de Yahvé, e assim Yahvé usaria o rei da Síria para trazer sobre ele o juízo.
Tanto Acás quanto o seu povo ficarão sujeitos a eles, mas pior, a orgulhosa e exaltada casa davídica, pela qual Deus havia prometido tanto, também estaria sujeita. A casa destinada a governar o mundo seria a marionete da Assíria. Com a falta de fé de Acás, todos os sonhos da casa de Davi ruíram. Nos versos 18 e 19, a frase "naquele dia" sempre se refere a qualquer dia do julgamento de Yahvé em mente, às vezes próximo, às vezes distante. Aqui estão as consequências do que Acás escolheu fazer, que estão em mente. O Egito e a Assíria serão finalmente envolvidos, pois foi isso que o Senhor decidiu fazer. Judá será apenas um peão no meio, incapaz de fazer qualquer coisa a respeito. A imagem é vívida. Começa com um sinal de Yahvé para a mosca egípcia. O Egito era conhecido por suas moscas, fervilhando quando o Nilo era inundado. E ele sinalizaria para a abelha assíria. As abelhas eram conhecidas por proliferar nas colinas assírias. A mosca e a abelha, essas duas nações, se moveriam para dentro e para fora e se estabeleceriam por toda a terra, em vales desolados, em buracos nas rochas, em espinhos e pastagens, exatamente como os insetos que eram. Judá nunca se livraria deles e de seu incômodo, graças a Acás. No verso 20, mas era o rei da Síria, das partes além do Eufrates, que Deus usaria como uma navalha alugada para tosquiá-los totalmente e humilhá-los. E o pagamento por seu aluguel seriam os tesouros de Judá. O desgaste da barba era um insulto especial. Em Judá, a barba era um sinal de masculinidade e virilidade. Os versos 21 e 22 é a imagem que é de pobreza e escassez. Em vez de muitos bovinos e grandes rebanhos, um homem só é capaz de manter vivas uma vaca e 2 ovelhas. O leite que eles irão produzir é mínimo e ele manterá os animais vivos de modo a fornecer uma dieta pobre de coalhada. A referência à abundância aqui é irônica. Nos versos 23 e 25, todos os lugares que uma vez foram prósperos, produzindo vinhas no valor de 1 moeda de prata cada, serão desertos. Eles vão crescer sarças e espinhos. Tanto é assim que o caçador virá para aquele deserto com seu arco e flechas para caçar animais selvagens, pois não será reconhecido como terra de alguém, porque tudo se tornou arbustos e espinhos. E as colinas que antes eram preparadas para a semeadura não o serão mais, porque as sarças e os espinhos são terríveis. Em vez disso, serão disponibilizados para bois e ovelhas pastarem ali. No capítulo 8, verso 1, Deus diz a Isaías para escrever uma série de palavras em uma grande placa, provavelmente para exibição pública, pois ela seria testemunhada por 2 testemunhas. As palavras eram Maher Shalal Ashbaz, e seu significado era: apresse o despojo, apresse a presa. Seria uma mensagem enigmática para todos em Jerusalém sobre o que Deus iria fazer. No verso 2, essa tábua devia ser testemunhada por 2 homens proeminentes. Era necessário que, quando os eventos ocorressem, ninguém pudesse negar a fonte ou a veracidade das palavras ou o momento dessa tábua. Nos versos 3 e 4, Isaías agora tem um filho e é imediatamente informado de que deve dar-lhe um nome utilizando as palavras misteriosas dessa tábua. Não sabemos se a profetisa era uma profetisa em seu próprio direito
ou uma profetisa porque se casou com um profeta, ou uma profetisa ainda porque em seu período de gravidez proclamou a palavra de Yahvé. Pois a descrição é principalmente para indicar que ela era esposa de Isaías. Mas podem muito bem ser os três. Mas a mensagem era clara: antes da criança falar, o rei da Síria levará embora os bens de Damasco e as riquezas de Samaria. Nos versos 5 a 8, a escolha que Israel, o reino do norte, fez, agora está claramente delineada. Desde o início, Isaías se preocupou com Israel, assim como com Judá. Todos os profetas os consideravam um reino. Eles rejeitaram as águas calmas de Siloé, Jerusalém e o filho de Davi, e escolheram Rezim e o filho de Remalias. As águas de Siloé corriam da fonte de Guiom para Jerusalém. Elas representavam a força vital de Jerusalém, especialmente em tempo de cerco, e eram o local de coroação da casa davídica. Mas em vez das águas calmas de Siloé, que poderiam ter sido suas e que eles recusaram, sua escolha trará sobre eles a torrente violenta da Síria. O rio é o Eufrates e simboliza o rei da Síria, com suas forças poderosas e esplêndidas, sua glória. Ele virá como um grande rio transbordando de seus canais e margens, varrendo a Síria e Israel, e então continuando para Judá, transbordando e passando em tal profundidade que chega até o pescoço. Portanto, apesar das esperanças de Acaz, Judá não escaparia. Ele descobrirá o que significa ser um tributário da Assíria. A expressão "e o estender de suas asas encherá a largura de sua terra, ó Emanuel", era que o vindouro Emanuel estivesse ciente do que aconteceria antes que ele viesse. O filho que vem da casa de Davi deve reconhecer com tristeza verdadeira a situação da terra que verdadeiramente pertence a ele. Nos versos 9 e 10, Isaías agora desafia as nações sobre seu relacionamento com o povo de Emanuel. Que eles se acautelem, pois embora Deus possa permitir que sejam oprimidos a curto prazo, a resistência contra o Emanuel, quando ele vier, será inútil. Quem então vier contra seu povo será confundido, pois, aconteça o que acontecer no momento, eles podem ter certeza de uma coisa: assim que o Emanuel vier, tudo ficará bem. Dos versos 11 ao 18 do capítulo 8, Isaías agora volta à sua situação atual. Ele enfatiza que de alguma forma que ele não descreve, Yahvé falou poderosa e enfaticamente com ele, com uma mão forte, dizendo para ele que não pensasse como todos os outros, não chamasse tudo de conspiração como eles faziam, não vivesse com medo como eles, e concluiu dizendo: considere o Senhor dos Exércitos em sua vida. É a Ele que você deve temer. Ele é quem deve fazê-lo estremecer. Possivelmente isso foi necessário porque ele e seus seguidores começaram a se envolver com o partido anti-Assíria, e eles não deveriam se envolver em conspirações ou rumores de conspirações, mas simplesmente confiar em Deus. No entanto, para os outros, Yahvé seria uma pedra que faria os homens tropeçarem, uma rocha que os faz tropeçar, por terem ideias erradas sobre ele e sua vontade, por se recusarem a considerar e acreditar em sua palavra. Eles seriam desencaminhados e seguiriam em frente para o desastre. Eles cairiam e seriam quebrados. Eles seriam enlaçados e pegos, tropeçando em obstáculos e então se encontrando presos. E tudo porque eles têm ideias erradas sobre Deus.
Isaías, então, agora dá instruções para preservar os ensinamentos de Deus e confiar a lei àqueles que o seguiam, pois ele esperaria pelo Senhor, que havia se afastado dos descendentes de Jacó, e aguardaria por ele. Porque ele, Isaías, e seus filhos serviriam de sinal e advertência para Israel da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Assim como ele, o que seus discípulos devem fazer é selar suas palavras e esperar que Yahvé haja a seu modo, e não tenha nada a ver com conspirações. Pois, enquanto ele ainda está escondendo o seu rosto de Judá, no entanto, ele deu uma indicação do que está por vir para ambas as casas de Israel, Israel e Judá, ao nomear os 2 filhos de Isaías. Um remanescente retornará, e apresse o estragar, acelere a presa. E tudo isso à luz da expectativa da vinda de Emanuel. Portanto, embora no início devam esperar o desastre, no final podem ter certeza da restauração. Nos versos 19 e 20, Isaías agora chama a atenção para onde muitos dos líderes e as pessoas estão procurando por orientação em seu desespero. Eles estão procurando médiuns e necromantes, adivinhação e espiritualismo. E ele exorta seus seguidores a não darem ouvidos àqueles que os encorajam essas coisas, mas para voltar ao único lugar onde a verdade pode ser encontrada, na instrução de Deus. Ele expressa a tolice de buscar os mortos sobre os vivos. Eles não veem nem sabem nada. Como então eles podem aconselhar os vivos? A expressão sem manhã ou alva significa nenhum futuro, nenhum amanhecer de um novo dia. Se eles abandonarem a palavra de Deus, não terão futuro. Nos versos 21 e 22, o significado de sem manhã agora é explicado. Há uma grande ênfase em continuar a escuridão. Eles estarão em desespero e em grande necessidade. Não terão para onde olhar. Seu rei e Deus serão apenas palavrões, nomes pelos quais amaldiçoar. Quer olhem para cima ou para a terra, eles estarão na desolação e nas trevas densas, porque para aqueles que se afastam da palavra de Deus, há apenas trevas. No capítulo 9, no verso 1, inicia-se com a expressão, mas a terra que foi angustiada. Esse versículo conclui o pensamento de Isaías capítulo 8, verso 22, já que no texto hebraico, o capítulo 8 vai até o verso 23, e promete uma mudança profunda para logo. Essa mudança será a explosão de luz causada pelas boas novas. Os antigos assentamentos tribais de Zebulon e Naftali, que incluíam a Galiléia, foram os primeiros a sentir o impacto das invasões assírias, conforme o segundo livro de Reis, capítulo 15, verso 29. As 3 expressões do fim do versículo, caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios ou nações, referem-se a distritos administrativos do conquistador assírio Tiglat-Pileser III, como resultado das 3 campanhas que liderou no Oriente por volta de 733 a.C. Dos versos 2 ao 7 do capítulo 9, a 7ª profecia no contexto da guerra sírio-efraiminita corresponde ao clímax. Haverá um monarca ideal que acabará com a guerra e prenunciará a paz mundial. A luz que substituirá as trevas da opressão assíria será uma criança, o Deus encarnado. Os 4 títulos reais ilustram sua natureza divina humana e seu programa de salvação universal.
No verso 2 tem a expressão viu. Um acontecimento futuro é descrito pelo profeta, por inspiração do Espírito, como se já houvesse ocorrido. A palavra luz remete às bênçãos, à presença e à revelação de Deus, encarnadas na pessoa de Jesus. Sombra da morte significa escuridão profunda. Aqui a palavra hebraica complementa a palavra mais comum para trevas. No verso 3, como se alegram na ceifa, se repartem os despojos. A sociedade agrícola não conhecia alegria maior do que a colheita. E o soldado não conhece alegria maior do que o fim da batalha, depois que seu lado saiu vencedor, pois ele ainda está vivo e há um despojo a repartir. No verso 4, as palavras jugo, vara e cetro são símbolos da opressão e ressaltam o sofrimento do povo durante a dominação estrangeira. O pronome ele refere-se à Síria, que se gaba do jugo pesado que impõe aos povos por ela dominados. O Senhor finalmente libertará Israel do domínio da Síria, da mesma forma como Gideão os libertou do domínio dos midianitas. No verso 5, temos aí a expressão armadura. Uma tradução mais literal seria sandálias. Os exércitos assírios eram notáveis pelo ruído da marcha de inúmeros pés. Vestidos que rolavam no sangue de batalhas passadas, era uma tática proposital para assustar os inimigos numa batalha iminente. Todos esses emblemas de guerra agora serão incinerados quando chegar o dia em que o Filho começar a reinar. No verso 6, a expressão nasceu refere-se à humanidade do Filho. E a outra expressão deu a sua divindade. Maravilhoso Conselheiro é um título único e significa maravilhoso conselheiro divino. Deus forte indica que Deus é um guerreiro poderoso. Pai da eternidade fala do Rei Pai que alimenta e protege seu povo eternamente. Assim, a palavra Pai é empregada em referência ao papel do Salvador como Rei ideal. A descrição culmina com o título Príncipe da Paz. O Filho é o verdadeiro príncipe, aquele com direito a reinar e que prenunciará a paz. Os 4 pares de nomes conjugam aspectos da divindade e da humanidade de Jesus. Juntos, eles asseveravam a dupla natureza do Salvador. Ele é Deus feito homem. No verso 7, a expressão do incremento pode ser traduzido por ele incrementará. Principado e da paz pode ser reformulado como o reino pacífico. O Senhor Jesus leva seu reino de paz ao coração dos crentes. Além disso, ele estabelecerá o reino de Deus, que será seu reino de paz. O fato de o Filho ocupar o trono de Davi para sempre concretiza a promessa de Deus feita àquele rei. No verso 8, essa passagem contém um juízo contra o reino do norte. O Senhor o destruirá, bem como a sua capital Samaria. As acusações e as sentenças judiciais dessa seção indicam que o Senhor é tanto juiz quanto executor. Nos versos 9 e 10 do capítulo 9, os ladrilhos são as paredes de tijolos de argila, comuns no antigo Israel. O povo planeja aumentar a suntuosidade de suas residências, ignorando o fato de que o Senhor está prestes a destruir suas habitações no momento em que executar juízo pelos pecados do povo. Nos versos 11 a 13,
Os adversários são os assírios que foram usados pelo Senhor para castigar o reino do norte, os sírios e os filisteus também. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda estará levantada para castigar. Pois mesmo depois do castigo, o povo não se arrependerá, não buscará o Senhor dos exércitos. Dos versos 14 a 16, a cabeça e a cauda são uma figura de linguagem que se aplicam a todos os líderes, porque os guias deste povo são todos enganadores. No verso 17, os jovens e as viúvas representam aqui todas as pessoas. Todos haviam se afastado da obediência e da adoração fiel a Deus. Israel está inteiramente contaminado pelo mal, pela hipocrisia e insensatez. Dos versos 18 a 20, o fogo da impiedade é combatido pelo fogo da ira do Senhor. Impiedade pode ser tanto o pecado quanto suas consequências destrutivas. Ninguém poupará o seu irmão é a instauração da anarquia. A expressão banda direita ou banda esquerda, essas figuras de linguagem denotam uma fome insaciável e a consequente ruína que ocorrerá no dia do juízo. No verso 21, Manassés lutou contra Efraim. Depois, juntas, as duas tribos pelejaram contra Judá. Por causa disso, a ira do Senhor Deus não cessa. É assim, amados, concluímos a exposição de hoje. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.